Laser de CO2 fracionado. Potente, é um clássico, mas que voltou com tudo. O laser de CO2 fracionado é conhecido por seus excelentes resultados em cicatrizes, rugas, manchas e no rejuvenescimento facial global da face. Também proporciona um lift tecnológico que a gente pode estar ajustando em várias regiões da face. Se você está pensando em fazer, ou já fez, ou tem receio, tem medo de realizar esse procedimento, esse vídeo é para você. Vou explicar quando vale a pena, quando não vale, se dói muito e como ter o melhor resultado possível. Já curta o vídeo, se inscreva para sempre receber as atualizações dos próximos vídeos. Vamos lá! O laser de CO2 fracionado é uma tecnologia usada na estética para rejuvenescimento da pele, especialmente quando há rugas, textura irregular, poros dilatados ou mesmo cicatrizes. Quando o feixe atinge a pele, ele provoca uma vaporização controlada do tecido, formando microlesões que levam à retração da pele e estímulo de colágeno novo. Esse laser tem alta afinidade pela água, ou seja, ele é absorvido facilmente pelas estruturas intracelulares e extracelulares ricas em água. Essa absorção transforma a energia do laser em calor, promovendo a ação desejada. Embora o feixe de CO2 seja invisível, radiação infravermelha de 10.600 nanômetros, isso daí a gente está falando do comprimento de onda, então é uma faixa invisível a nosso olhar, mas no momento que o profissional está realizando, ele é acoplado a uma luz guia que é visível, que serve para orientar o profissional durante a sua aplicação. Apesar de ser utilizado em outras áreas da saúde e é também conhecido como bisturi de luz, aqui nós estamos concentrando a atenção na estética. Para entender o porquê que o CO2 fracionado é tão especial hoje, eu preciso te contar uma história. Lá no começo do CO2 tradicional, era utilizado um modo contínuo. Então, toda a superfície da pele era atingida por esse laser. Imagina uma lixa laser que era aplicado em toda a superfície da pele. O resultado poderia até ser bom, mas na verdade, o índice de intercorrências era muito alto, o downtime também era muito alto. Risco de infecção, manchas, uma cicatrização mais demorada, poderia levar até 2 semanas ou mais. Era um tratamento que assustava até muitos profissionais já com muita experiência na área. A grande virada veio com o fracionamento desse laser. A tecnologia evoluiu para uma aplicação de pequenos pontos, deixando áreas de pele intactas entre as áreas tratadas. É como se o laser fizesse pequenas janelas na pele, em vez de derrubar a parede inteira. O resultado: recuperação mais rápida, menor risco de efeitos adversos e retorno mais tranquilo às atividades diárias. Essa mudança transformou completamente o tratamento. É normal que a pele fique avermelhada após o tratamento, principalmente nessas primeiras 24 horas. O edema também pode acontecer, mas com o processo de cicatrização, essa pele vai tendo uma melhora progressiva. É um dos tratamentos mais seguros e eficazes que temos hoje em dia. Logicamente, a gente tem que saber como que se aplica esse laser. Ele não é um laser para amadores. E o paciente tem que seguir também com esse pós-procedimento. Ele tem que cuidar, ele não adianta fazer esse laser e já correr para a praia para pegar sol. Não pode. O risco de manchas é grande, já que criamos uma lesão controlada, mas é preciso proteger essa pele no pós-procedimento. Agora vamos para o que interessa. Para que serve o CO2 fracionado? As indicações principais são cicatriz de acne, também cicatriz de acne profunda, que a gente utiliza bastante para esse procedimento. Logicamente, nesse caso, a gente vai precisar de algumas sessões, então somente uma não vai ter resultado. Então é interessante fazer o procedimento, avaliar depois que já cicatrizou o tecido, para organizarmos para as próximas sessões. Também é indicado para rugas finas e melhora da textura da pele. Flacidez leve,
a moderada, manchas de sol e envelhecimento e código de barras ao redor da boca, e também pode ser utilizado nas pálpebras, que tem uma grande indicação. No corporal, pode ser utilizado também para cicatrizes e para estrias brancas e também as vermelhas. Ou seja, ele permite um tratamento completo na face, no pescoço e em outras regiões do corpo, como, por exemplo, as mãos. Mas olha só, não é porque ele serve para muita coisa que ele serve para tudo. Cada caso é único e é aqui que entra a experiência do profissional. Como é fazer o procedimento hoje? Geralmente, essas consultas elas são rápidas, dependendo da extensão da região tratada. Então, pode durar ali entre 20 minutos a 30 minutos. Em tratamentos faciais, é comum aplicar em toda a face para um rejuvenescimento global dessa pele e depois a gente realizar alguns pontos de ancoragem e intensificação dessa energia para a gente conseguir o efeito lift, ou então caso você queira uma melhora ao redor dos olhos, então são regiões que a gente trata com uma intensidade diferente. É normal ocorrer vermelhidão nas primeiras 24 horas e em alguns casos inchaço, principalmente ao redor dos olhos. Mas lembre, antes de tudo, é interessante a aplicação do anestésico tópico. Isso vai ajudar muito durante o tratamento. Não vou mentir, não é 100% confortável. Durante o procedimento, você vai sentir um calor e um certo desconforto, mas com anestésico é perfeitamente tolerável. Explicando o pós. Depois vem o pós-tratamento. Vermelhidão, inchaço leve a moderado, formação das microcrostas e a sensação de um leve queimadinho de sol. Mas aqui está uma grande diferença. Nos aparelhos modernos, conseguimos reduzir bastante esse downtime, de 3 a 7 dias. E em alguns casos, até menos. Cuidados essenciais. Os cuidados do pós-tratamento são cruciais para o sucesso do tratamento. Nada de sol, nada de calor intenso, academia, sauna, secador quente. Evite roupas apertadas que encostam na região da área tratada. E atenção para as golas, caso você tenha feito um tratamento também na região do pescoço. Hidratação intensa com os cremes pós-tratamento. Evite vapor quente no rosto, como banho muito quente ou carro fechado no sol. E nada de esfoliação e nada de ficar tocando nessa região para remover as microcrostas. É algo óbvio, mas o óbvio tem que ser dito para a gente não ter nenhum tipo de complicação. Costumo prescrever cremes com ativos que auxiliam na regeneração e acalmam a pele. Isso acelera a cicatrização, diminui a coceira e melhora do conforto. Mitos e verdades do CO2 fracionado. Ouvi dizer que o CO2 provoca muita mancha. Pode ocorrer sim, caso o laser seja mal indicado ou mal executado, ou o paciente não tenha seguido adequadamente esse pós-procedimento. Com técnica correta e cuidados, o risco é mínimo. Segundo ponto, o laser de CO2 é uma coisa antiga, já superada. Muito pelo contrário, pessoal, ele continua atual, só que hoje está mais seguro e mais efetivo. Dói demais. Para alguns pacientes, sim, mas pode ser amenizado com a utilização da anestesia tópica antes do procedimento. Então, para isso, é interessante que o paciente já chegue um pouco antes para a gente já realizar essa aplicação tópica. Ele aguarda ali, se possível, uns 30 minutos no consultório para depois realizarmos essa aplicação. Agora, uma pergunta que sempre aparece. Para melasma, o CO2 fracionado pode até clarear algumas manchas solares ou até de processo de envelhecimento, mas no melasma ele pode piorar o quadro, dependendo do fototipo e sensibilidade da pele. Para o melasma, a gente tem que olhar com muita atenção, porque com o melasma a gente não quer o aumento dessa temperatura. Então, no meu dia a dia, eu costumo utilizar outras tecnologias para a melhora do melasma. Não costumo utilizar o CO2 fracionado para o melasma. Se for o seu caso, é melhor apostar em outras tecnologias. Por isso, a avaliação individual é fundamental. E a pergunta final: vale a pena utilizar
o laser de CO2 fracionado, se você tem as indicações certas, entende a importância do cuidado pós-procedimento e entende que não é uma mágica instantânea, sim, vale a pena demais realizar esse procedimento. Tem paciente que precisa do CO2 fracionado e tem outros pacientes que precisam de outras tecnologias. E tem paciente que precisa cuidar primeiro da saúde da pele. Por isso, essa avaliação inicial é fundamental. Se você chegou até aqui, comenta qual é a sua maior dúvida em relação ao CO2 fracionado. E caso você já tenha feito, qual foi a sua experiência? E o que mais te preocupa nesse tratamento? Curta o vídeo e se inscreva no canal e compartilhe com aquele seu amigo ou familiar que vive reclamando da pele, mas que não faz nenhum tipo de tratamento. A gente se vê em um próximo vídeo. Até mais!